Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou meditar em Marcos, capítulo 13. Eu vou falar um pouco sobre a grande tribulação. Para quem a grande tribulação virá? Para a igreja? Para Israel? Até porque, se analisarmos alguns textos da palavra de Deus, chegaremos à conclusão que a grande tribulação ela não virá para a igreja, como muitos defendem essa linha de pensamento. Se nós lermos 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, diz assim: a esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Então diz aqui Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz que Jesus virá e ele livra da ira que há de vir. Que ira é esta que iria vir? É a grande tribulação. Depois tem 1 Tessalonicenses também, capítulo 4, versículo 16, ele diz assim, numa parte, ele começa no 16, ele diz assim: depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Veja que este arrebatamento aqui, Jesus não pisa no Monte das Oliveiras. Quando Jesus vir para o povo de Israel, os seus pés estarão sobre os montes das oliveiras. Assim como os discípulos o viram subir ali no dia da sua ascensão, ele virá da mesma forma, ele pisará no monte das oliveiras. Mas veja aqui que Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz que depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Jesus e os cristãos que morreram e que ressuscitaram com eles, está no plural, nas nuvens, para o encontro com o Senhor, aonde? Nos ares. Então está muito claro o texto sagrado dizendo que a igreja será arrebatada. E após o arrebatamento da igreja é que virá a grande tribulação. E Marcos capítulo 13, ele fala justamente sobre isso. Tem outros textos ainda, vou ler mais um texto ainda que deixa claro que Deus, Jesus, ele vai nos livrar desta grande tribulação que virá. 2 Pedro, carta de Pedro, no capítulo 2, do versículo 7 ao 9, eu vou ler o finalzinho, diz assim: vemos, portanto, que o Senhor, ele estava falando sobre Ló e o seu livramento, e ele diz: vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Ele está falando que Deus, nosso Senhor, ele sabe livrar os justos da ira ou da provação e manter castigo os ímpios. Então, outra passagem também que deixa muito claro é Apocalipse 3:10. Ele diz assim: visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Veja bem que aqui João, no seu livro das Revelações, Apocalipse, ele fala sobre uma provação que está para vir sobre todo o mundo. Nunca veio uma provação que abateu sobre o mundo todo. Está para vir ainda. Isso fala da grande tribulação. Muitos creem que a igreja será arrebatada após a grande tribulação. Mas, diante dos textos que eu li, fica bem claro que Jesus virá buscar a sua igreja antes do período da grande tribulação. E é o que nós vamos meditar. Talvez será em 1 ou 2 vídeos. Nós vamos meditar em Marcos capítulo 13. Este
este capítulo ele fala justamente sobre a grande tribulação que virá para o povo de Israel, o povo que era o povo da promessa. Jesus veio para o que eram seus. Quem que eram os seus? Os judeus. Mas eles rejeitaram Jesus, mataram, entregaram Jesus, os principais sacerdotes, entregaram Jesus para as autoridades romanas e eles o crucificaram. Eles rejeitaram. Eles disseram que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Por isso Jesus permitirá que abata sobre o povo de Israel tão grande tribulação. E ele diz aqui a partir do versículo 1 do capítulo 13 do Evangelho segundo escreveu Marcos. Ele diz, quando ele estava saindo do templo, um de seus discípulos lhe disse, olha mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Você está vendo todas essas grandes construções? Perguntou Jesus. Jesus fez uma pergunta retórica, porque ele sabia da resposta. Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André, portanto estavam com ele 4 dos seus apóstolos. O colégio apostólico era composto de 12 homens. Discípulos tinham vários, inclusive ele enviou 70 numa determinada época. Mas, dentre esses discípulos, ele tinha o colégio apostólico, era composto de 12 homens. E dentre esses 12, 4 estavam com ele ali neste dia. E Pedro, Tiago e André lhe perguntaram em particular. Quando Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra, que não seria derrubado, conforme algumas traduções, eles ficaram preocupados, porque eles eram judeus, e eles queriam saber quando é que isto aconteceria. E eles perguntaram, eles fazem 2 perguntas, e Jesus, no texto que nós iremos meditar, Jesus responde essas 2 perguntas. Inclusive, tem um parágrafo no Evangelho segundo escreveu Lucas, que ele responde assim com bastante clareza quando é que aconteceu a grande destruição do templo por volta do ano 70 pelo general Tito. E eles fazem essas 2 perguntas. Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? Que coisas são estas? Quando é que o templo seria destruído? E qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir? Impressionante que em outra tradução, em outro texto, em Mateus, no capítulo 24, ele é bem claro nas 2 perguntas. Vamos ver o que Mateus diz sobre essas 2 perguntas que os discípulos fizeram para Jesus. Dize-nos quando acontecerão essas coisas. E ele faz uma segunda pergunta. E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? E aqui ainda tem mais 2 dúvidas numa pergunta só. Eles perguntam, e qual será o sinal da sua vinda? Quando é que o Senhor virá, mestre? E da sua vinda e do fim dos tempos. Qual será o final da tua vinda e o sinal do fim dos tempos? Foram isso que eles perguntaram lá em Mateus 24. Aqui Marcos ele foi mais sintético na sua pergunta. E a partir do versículo 5, ele começa a responder essas perguntas. Diz assim em Lucas, com relação à primeira pergunta, eles queriam saber quando é que o templo que eles estavam contemplando a partir do Monte das Oliveiras, eles atravessaram com certeza ali o Vale de Cedron e foram para o outro lado, passaram ali pelo Getsêmani e foram para o Monte das Oliveiras, que ficava do lado leste. Portanto, à frente do templo reconstruído por Herodes,
a porta dele ficava em direção ao nascer do sol, em direção do lugar que o sol nascia, a região leste. E o Monte das Oliveiras fica na região leste de Jerusalém. E eles foram para o Monte das Oliveiras, e de lá eles tinham o quê? Eles tinham uma visão privilegiada do templo, com a sua porta dourada, e era muito lindo. Eles contemplaram toda aquela construção magnífica e eles perguntaram. E Jesus, eles mostraram, na verdade não perguntaram, eles mostraram Jesus aquelas construções magníficas e também o templo. E Jesus, ele faz uma pergunta e também responde ela, que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. E aí os discípulos fazem a primeira pergunta. E a primeira pergunta, ela é respondida. Lucas, no capítulo 21, no versículo 20, ele responde: quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Inclusive esse parágrafo aqui, ele não está registrado nem no livro, no Evangelho de Marcos e nem no Evangelho de Mateus. Até porque João, ele não traz nada sobre a pregação escatológica de Jesus. E ele continua: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem na cidade saiam, e os que estiverem no campo não entrem na cidade. Pois estes são os dias da vingança, em cumprimento de tudo que foi escrito. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão pela espada, e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos deles se cumpram. Então aqui Jesus estava respondendo com relação a quando é que o templo seria destruído. Então eles dizem: olha, quando vocês virem Jerusalém rodeada de exército, fujam, saia daqui de Judá, vão para as montanhas, porque este templo aqui que vocês estão contemplando agora será destruído. E ele diz que será um dia terrível, muito terrível para o povo judeu. Joséfo, o historiador, ele escreveu, apesar de que toda a sua linha de raciocínio, todo o seu escrito histórico, ele pende para o lado dos romanos, mas ele traz um quadro bem vívido daquilo que aconteceu ali em Jerusalém. Segundo ele, mulheres que tinham seus filhos, que estavam amamentando seus filhos, elas cozinhavam seus filhos e comiam. Tão grande era a fome que se abateu ali durante esse cerco que Jesus disse aqui na sua fala profética: quando virem Jerusalém rodeada de exércitos. Porque general Tito, no ano 70, ele veio, cercou a cidade e não permitia que nada entrasse e nada saísse, até que eles começaram a padecer de fome. E assim o exército invadiu ali a cidade de Jerusalém. Mais de 500.000 judeus foram mortos e o templo foi destruído. Inclusive um soldado romano, ele pegou um facho de fogo e usou ele e jogou dentro do templo. Quando esse facho de fogo caiu dentro do templo, o fogo se alastrou e começou ali a queimar toda a estrutura do templo. E o ouro que revestia essas paredes começou a derreter-se e entrar nas fendas das pedras ali do templo. Quando o fogo terminou, todo aquele ouro derretido, ele entrou na fenda das pedras, e os soldados romanos, na ganância pelo ouro, eles reviraram todas as pedras à procura deste ouro. E aí se cumpriu literalmente aquilo que Jesus tinha dito, que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. E depois o povo judeu, eles foram dispersos por entre as nações. E diz aqui que até que o tempo dos gentios se cumprisse. Então aqui está a resposta de Jesus para a primeira pergunta que eles fizeram. E ainda tem a segunda pergunta: qual será então
o sinal, como diz aqui Mateus? Mateus é bastante claro. E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? E aí, a partir do versículo 5, é que Jesus responde a esta pergunta. É o período da grande tribulação que se abaterá sobre todos os moradores da terra. No próximo vídeo eu estarei meditando sobre o início da grande tribulação. Até lá, que Cristo te abençoe e te guarde poderosamente. Amém.